Fala galera, beleza? Tranquilo? Então, eu sou o Edson, o seu professor de Sociologia. Hoje nós vamos trabalhar com um novo conteúdo, vamos dar continuidade e vamos falar sobre a sociologia brasileira, galera. Vamos pensar aí sobre os principais intelectuais e suas proposições sociológicas sobre a sociedade brasileira, tá bom? A formação desse pensamento sociológico e o desenvolvimento dele. Beleza? Vamos nessa? Então vamos junto comigo, galera. Então, pessoal, tudo bem? Nós vamos aqui agora falar sobre a sociologia brasileira, como eu falei anteriormente, né? A formação do pensamento intelectual brasileiro, tá bom? Eu sou o Edson, seu professor de sociologia, como já falado. Aqui eu trouxe as imagens aqui dos principais, né, dos clássicos sociólogos brasileiros, Gilberto Freire, Sérgio Buarque de Holanda e Caio Prado Júnior, para a gente ilustrar a nossa capinha, mas a gente vai falar melhor deles daqui a pouquinho, tá? Então olha aí, ó, o contexto histórico, né? Impulso do pensamento sociológico durante o segundo reinado brasileiro, a partir de 70, né? De 1870. Isso aí, para a gente, é bastante importante, pessoal, porque nesse contexto do segundo reinado, a gente tem aí um início ainda primitivo, né? Um impulso ao pensamento, né? O incentivo ao pensamento, mas na verdade ainda não é uma sociologia científica, tá bom? Não podemos dizer científica porque não existem universidades no Brasil nesse momento. Então esse pensamento sociológico ele não é acadêmico, o que vai mudar na geração seguinte, né, no grupo seguinte de pensadores. Mas a gente vai falar daqui a pouquinho disso. É interessante entender que esses primeiros pensadores que estão surgindo para analisar a sociedade brasileira, eles são pensadores que vão se basear numa preocupação, né, da construção dessa sociedade, mas vão ter uma influência grande aí do positivismo de Auguste Comte, né? O positivismo europeu do Comte vai influenciar dentro daquela ideia de evolução, né, daquela ideia de progresso, né, muito presente no Comte, vai influenciar aí os primeiros sociólogos brasileiros, tá bom? Então aqui, ó, um outro momento é o início da República Brasileira, né, já no início do século XX, com o surgimento das primeiras universidades. Com a construção das primeiras universidades, nós vamos ter uma mudança no paradigma brasileiro, no paradigma do pensamento brasileiro. Por quê? Porque aí nós vamos ter uma produção um pouco mais rígida cientificamente, né? Uma produção acadêmico-científica, uma produção dentro das universidades. E aí nós vamos ter o protagonismo de três grandes sociólogos que a gente vai falar daqui a pouquinho deles, tá bom? Os clássicos da sociologia. Influência modernista também, aí vale a gente entender, né? Inserir sempre os sujeitos históricos no seu contexto. E nesse início do século XX, né? Nesse primeiro momento, nesse início da sociologia, acompanha ele em diálogo basicamente ali na década de 20, né? Em diálogo com o movimento modernista que está tentando repensar a sociedade brasileira, né? A construção, a formação de uma identidade nacional. Então, assim, esses filósofos, esses sociólogos, eles vão estar bem alinhados a esse contexto, a esse movimento e vão pautar-se nessa preocupação, tá bom? Olha só aqui, ó. Eu estou trazendo para vocês aqui uma discriminação das fases, né? E aqui a gente tem a primeira geração, dividida entre a fase pré-científica e a fase acadêmica, né, científica. Essa fase pré-científica a gente pode destacar aí Silvio Romero, Joaquim Nabuco, como dois importantes pensadores, dois importantes intelectuais que vão estar pautados em preocupar a sociedade, desculpa, preocupar não, vão estar preocupados em entender a sociedade brasileira, a formação dessa sociedade, como que ela se constitui, né, tanto culturalmente quanto politicamente, socialmente. Então, aí a gente já tem um papel importantíssimo, né? E aí, tanto no Silvio Romero quanto no Joaquim Nabuco, tem a preocupação com o protagonismo negro, né? Com a população negra no Brasil, que no século XIX, nessa segunda metade do século XIX, já é uma população muito expressiva, né? A gente tem aí, basicamente, mais da metade da população sendo uma população negra e escravizada, o que é problemático. Então, assim, o estudo da estrutura dessa sociedade, nesses dois
pensadores, vai se basear dentro desse espectro aí da escravidão também, tá bom? A geração acadêmica, nessa fase acadêmica da primeira geração, é quando a gente cria uma institucionalização do pensamento sociológico brasileiro. É quando a gente vê que existe uma primeira formalização do pensamento. E a gente tem três figuras importantíssimas aí para destacar: o Gilberto Freire, o Sérgio Buarque de Holanda e o Caio Prado Júnior, que daqui a pouquinho a gente fala mais sobre esses três pensadores, tá bom? Na segunda geração, nós temos aí as figuras do Florestan Fernandes, aqui destacado para vocês, né? Do Darcy Ribeiro e, claro, do Paulo Freire. A gente não poderia deixar o Paulo Freire de lado, sendo um importante pensador aí para a sociologia da educação também. Tá aí um pensador também hoje muito muito falado, né? Muito falado e muitas vezes até deslegitimado, sendo que ele tem uma contribuição gigantesca para a sociologia brasileira e um reconhecimento internacional. Então ele entra também nessa linha aí da segunda geração, tá bom? E a terceira geração, que não é a que a gente vai falar hoje, nesse vídeo aula, que é a terceira geração, que compreende aí, a gente pode botar um destaque ao Fernando Henrique Cardoso e ao Otaviani, né? Mas a gente não vai falar da terceira geração nessa videoaula, tá bom? A gente vai falar da terceira geração um pouco mais especificamente na próxima videoaula, porque aí sim a gente vai conseguir explorar melhor esses dois dentro de uma sociologia contemporânea, tá bom? Hoje nós vamos trabalhar então com a primeira geração e a segunda geração aqui, com esses pensadores que eu destaquei aqui para vocês, tá bom? Então, olha só, vamos falar aqui um pouco do que é esse pensamento clássico, né, desses pensadores que a gente chama de clássicos. Estavam preocupados com a formação da sociedade brasileira, né? Aspectos fundamentais para a compreensão da sociedade brasileira, segundo eles, estavam aí evidenciados a escravatura e a abolição, como falei anteriormente, índios e negros, bem como o êxodo dessas populações, tá bom? O processo de colonização do europeu ao território americano, né? E aí também vale a gente lembrar que aqui, ó, a análise desses temas foi fundamental para que esses intelectuais compreendessem a formação da sociedade brasileira, no que tange às relações de trabalho, a consciência e até a construção da cidadania no Brasil. Beleza? Isso aqui é importante para a gente perceber qual é a preocupação desses primeiros pensadores, né? E aí eu estou trazendo para vocês aqui o Gilberto Freire. O Gilberto Freire, pessoal, é um importante sociólogo brasileiro, um dos principais. Por que que ele é tão importante assim, né? Com a sua obra Casa Grande e Senzala, que vocês estão vendo aqui, olha só, olha a imagem dela aqui, né? Tá bem aqui embaixo. Essa imagem da obra do Gilberto Freire, publicada em 33, reparem, logo no início da década aí de 30, ou seja, é um momento em que a gente tem aí a criação das primeiras instituições de educação, né? A gente falou anteriormente que não havia no Brasil aqui ainda. A gente vê também o início de um novo governo, um governo mais preocupado com o Brasil em si, que é o governo Vargas, no caso. A gente tem aí um início de um momento posterior ao modernismo, ou seja, esses pensadores eles vivenciaram esse momento, tá bom? Então é importante a gente inserir esses sujeitos históricos em seu tempo para a gente conseguir entender um pouco melhor a amplitude do seu pensamento, tá bom? Então olha o textinho aqui, ó. Tornou-se bastante conhecido com a sua obra Casa Grande e Senzala, que a gente está falando, e essa obra trata-se de um profundo estudo sobre as relações sociais no período colonial e a miscigenação como fundamental característica da identidade cultural brasileira. A partir disso surge o termo conhecido como democracia racial, pessoal. Mais tarde contestado pelo Florestan Fernandes, né? Que bom. O que eu quero que vocês entendam aqui do Gilberto Freire em si, né? O Gilberto Freire ele vai criar essa obra Casa Grande e Senzala, né? Porque ele está estudando como que funciona esse Brasil colonial, qual é a estrutura dele, né? E é um Brasil que está baseado ali, a vida está baseada nos engenhos. Então por isso Casa Grande e Senzala, dois espaços dicotômicos, né? Ali espaço do senhor de engenho e espaço do escravizado. Então, daí vem a origem do nome da sua obra, tá bom? Mas, nessa obra, o Gilberto Freire,
ele acaba montando um cenário de construção da identidade cultural brasileira através do processo de miscigenação. E quando ele trabalha com o processo de miscigenação, por mais que de formas distintas, né, é, Gilberto Freire deixa a gente entender que houve uma contribuição igual no processo de formação da identidade cultural do negro escravizado, do indígena e do europeu. Né? Houve uma contribuição igual para a formação da nossa identidade cultural. Dentro desse espectro do pensamento freiriano, a gente acaba criando um conceito chamado de democracia racial. Por quê? Para o Freire, dentro dessa visão positivista, né, que a gente falou anteriormente, né, uma grande influência dessa ótica, para o Freire, essa miscigenação racial levaria a uma democracia racial. É importante dizer que o Freire não está dizendo que havia no Brasil colonial uma democracia racial. Não é esse o caso. Mas que a construção, que durante o Brasil colonial, criou-se os caminhos para a construção dessa miscigenação racial. E é essa miscigenação racial que vai conduzir o Brasil futuramente a uma democracia racial, tá bom? Então é importante a gente deixar bem claro isso para não ter entendimentos errados, tá bom? Só que é bem questionável, né? Essa ideia de democracia racial, vendo a sociedade como a gente ainda percebe, como a gente tem hoje, né? A gente percebe que a democracia racial ela não existe, né? Então, na verdade, ela se tornou um mito. Um mito esse que depois o Florestan Fernandes vai contestar e a gente vai falar daqui a pouquinho, tá bom? Vamos falar aqui também do Sérgio Buarque de Holanda, né? O importante aí pensador da nossa história brasileira, tá bom? É o pai aí do músico Chico Buarque de Holanda, né? Sérgio Buarque de Holanda era um historiador, tá? Mas foi fundamental aí para o pensamento sociológico, né? Foi um importante intelectual que conseguiu observar e entender, né, a complexidade da formação da sociedade brasileira. Né? Olha aí, ó, o textinho diz pra gente aqui, ó, grande historiador brasileiro com fundamental importância para os estudos da sociedade do Brasil. Um de seus principais trabalhos, Raízes do Brasil, que é esse aqui que a gente está vendo aqui a imagem, olha só, né? A gente está vendo aqui embaixo, tá bom? Raízes do Brasil, publicada em 36, olha aí, ó, na mesma década que o Casagrande Senzala do Gilberto Freire, né, um pouquinho depois apenas. Essa obra traz algumas temáticas centrais na formação da cultura brasileira e do processo de formação da nossa sociedade, né? O Sérgio Buarque de Holanda ele traz até um termo chamado o homem cordial, que é essa cordialidade, né, essa política da boa vizinhança que o brasileiro ele tem carregado nas suas raízes, né? Desde lá da época dos engenhos, quando os senhores eram muito receptivos, por exemplo, aos viajantes, né? Carrega-se isso na essência do brasileiro, né? Da formação dessa identidade brasileira como um país muito receptivo, muito acolhedor, tudo mais, por causa dessa cordialidade, mas que essa cordialidade ela não se estende à solidariedade, né? Essa cordialidade ela não é uma coisa, não há uma completude, né? Não atinge a todas as camadas sociais. O Buarque de Holanda ele tá trazendo pra gente uma reflexão, gente, sobre a construção desse Brasil. Dentro da obra Raízes, ele consegue fazer uma análise de uma coisa, de uma grande confusão entre as dimensões públicas e as dimensões privadas que o Brasil constrói. Né? Em grande medida, não há uma descontinuidade, mas só que no Brasil, em grande medida, não se percebeu essa descontinuidade entre esses dois ambientes. Né? O que é público não se mistura necessariamente com o que é familiar, né? Com o que é privado. Só que muitas vezes isso se confunde, né? Na história do Brasil. Essas duas coisas se misturam. Muitas vezes não, né?
De lá para cá é o que mais tem acontecido, né? A gente vê, por exemplo, nos casos de corrupção, quando a gente tem aí é, o uso do público para benefício privado, né? Para benefício pessoal. Então isso é um dos exemplos que mostra pra gente que o Buarque de Holanda estava certo na sua análise, na sua obra, né? É, muito importante essa análise do Buarque de Holanda para a gente entender a construção desse nosso Brasil, né? A gente faz a gente perceber que esse problema, essa confusão entre público e privado não é de hoje, né? É uma herança histórica, tá bom? É um problema que está na raiz, na fundação do nosso país. Outra pessoa fundamental é o Caio Prado Júnior, que eu trago aqui para vocês, né? Na sua obra aí, ó, Formação do Brasil Contemporâneo, de 42, na década posterior, portanto, né? Aqui, ó, a imagem da obra dele, tá bom? Olha o textinho aqui, ó. Outro intelectual importante para a sociologia no Brasil. Ele publicou Formação do Brasil Contemporâneo, que teve como temática principal a formação da sociedade e do povo brasileiro, desde a chegada dos portugueses. A ênfase dessa obra foi o processo de colonização e sua influência na formação da sociedade brasileira. Aqui eu trago uma característica muito importante, né, do Caio Prado Júnior. Ele já não é tão influenciado assim pelo positivismo de Comte, mas muito mais pelo marxismo, né? Inclusive Caio Prado Júnior é afiliado ao PCB e tudo mais. É, então Caio Prado Júnior ele vai estar preocupado com a formação do Brasil, mas sobretudo com esse aspecto político e econômico. Caio Prado Júnior ele vai observar o funcionamento do Brasil desde o período colonial, passando pelo período imperial, passando pelo Brasil republicano até aquele momento, e ele vai ali enxergar determinados momentos econômicos, né? Ele está olhando para uma ótica econômica, faz muito sentido por ser muito influenciado pelo marxismo, né? Por exemplo, é muito comum quando a gente estuda na história perceber o Brasil como, por exemplo, através dos ciclos econômicos, né? O ciclo do ouro, o ciclo da cana-de-açúcar, até mesmo no Brasil pré-colonial, lá o ciclo do pau-brasil, né? Da exploração do pau-brasil. É muito comum a gente perceber isso, até depois, o ciclo do café, borracha, por aí vai. E quem cria essa concepção é o próprio Caio Prado Júnior, né? Tá aqui embaixo. Através dessa obra, o Caio Prado Júnior ele consegue observar que dentro da história do Brasil houve ciclos econômicos. Houve um momento inicial da exploração do pau-brasil, depois um grande momento de exploração da cana-de-açúcar, dentro de uma monocultura, tudo mais, aquele modelo plantation, né? E depois um grande ciclo da exploração aurífera, e por aí vai, né? Então ele que observa esses ciclos econômicos. Então olha só a complexidade, né, desses pensadores sociológicos brasileiros. Todos estão olhando a construção da sociedade brasileira, a formação da sociedade brasileira, mas estão dando diferentes contribuições, né, para a gente amarrar aí direitinho o que foi a sociedade brasileira. Não estou dizendo que eles concordem entre si, nem que discordem, mas que eles vão trazer diferentes contribuições para entender a formação da sociedade brasileira, tá bom? Aí a gente tem as imagens, olha só. Aqui, né? Aqui do lado a gente tem a imagem do Gilberto Freire, em cima da obra dele. Aqui embaixo a gente tem a imagem do Sérgio Buarque de Holanda. E mais abaixo a imagem do Caio Prado Júnior, né? Para a gente poder ver aí, e visualizar aí a figura de cada uma. Dessas imagens estavam lá na nossa obra, na nossa obra não, na capinha da nossa apresentação, né? Do nosso slide. Então, por hoje a gente vai parar nesse ponto, tá bom? E daqui a pouquinho a gente continua na próxima parte falando da segunda geração dos sociólogos brasileiros. Beleza? Tamo junto, galera!